Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui estou eu, a Dona G, no canal Cadê Lobistas de Trabalhadores? Vamos pegar nossa lupa e vamos aí procurar no Congresso, nos três poderes, quem realmente vota contra leis que retiram direitos de quem começa a trabalhar criança. Não é pecado trabalhar, não. Eu trabalharia até os 100 anos, desde que a gente tenha um salário digno e desde que a gente tenha os nossos direitos garantidos. Então, ontem eu gravei um vídeo falando sobre esse contrato de trabalho intermitente que foi aprovado lá por lei no governo Temer em 2017, que precariza os direitos trabalhistas, que tira direitos. E isso aí foi uma coisa extremamente cruel. E o senador Rogério Marinho, ele quer ainda piorar isso mais, aprovando o contrato por hora de trabalho. Então, o que eu falei? Normalmente as pessoas que se sujeitam a esse tipo de contrato são as pessoas mais simplórias, as pessoas com menor grau de escolaridade, e mesmo as pessoas que têm um pouquinho mais de estudo, às vezes no momento de desespero ou de um desemprego, elas às vezes podem acabar assumindo esse trabalho, mas elas também não têm condições, por experiência como contadora, de resolver isso. Então, o que acontece? Como eu falei, se você pegar um tipo de trabalho com esse tipo de contrato, que você não vai ter direito nem a descanso semanal remunerado. Então, se a empresa vai lá, faz o contrato com você, ela vai te chamar quando ela precisar, quando for conveniente para ela. Quando ela não precisar, você fica em casa, mas você fica sem ganhar nada. Então, supondo que hoje o salário mínimo é R$ 1.621. Então, supondo que nesse mês você ganhe só R$ 1.200, então a empresa vai descontar INSS do teu salário de R$ 1.200 e a gente ainda espera que ela recolha. Então, se ela recolher, ela vai recolher sobre R$ 1.200. E aí tem uma diferença de 421. Então, pontualmente, a pessoa que trabalha nessas condições, ela teria que recolher o INSS sobre esses 421. Mas as pessoas simplórias não vão fazer isso. Por mais que se falar, é só entrar lá no site Meu INSS ou na Receita Federal e gerar, as pessoas simplórias não vão fazer isso, e nem mesmo outras pessoas que têm um pouquinho mais de escolaridade, porque não é a área dela. Se for lá no Congresso e mandar para entregar isso para todos os deputados federais, para todos os senadores que votaram a favor, eles não vão saber resolver isso. Eles vão ter que pesquisar, quem tem um pouco mais de escolaridade vai ter que pesquisar, e aí sim ele vai conseguir fazer. Então, isso, gente, é caminho para a escravidão. Não tem jeito, a gente pode chegar no século 10.000, que o trabalho tem que ser regulamentado, ele tem que ser fiscalizado. E nós, classe trabalhadora, temos que correr para defender os nossos direitos. Nós que já nos aposentamos com todos os confiscos, temos que defender os direitos dos nossos filhos. Vocês que são jovens, passa esse vídeo para os jovens. Eu tenho escutado muitos jovens que trabalham desde os 15 anos, que começou como jovem aprendiz, que estão trabalhando em serviços, em trabalhos com insalubridade e periculosidade, que eles já estão se conformando, falando, nunca vamos nos aposentar. Vai aposentar sim, porque vocês assinaram um contrato de trabalho e indiretamente com a Previdência, porque não dá opção de você recolher ou não, eles descontam e a empresa paga mais um valor sobre o teu salário. E eu vou explicar isso em um outro momento. E esse valor, no fundo, quem paga é você, porque está no custo da sua mão de obra, do seu serviço. Então, nós temos que nos defender. Você que é trabalhador ou trabalhadora CLT, tenha o maior orgulho, porque é a classe trabalhadora CLT formalizada que contribui mais para os cofres públicos, porque indiretamente a gente força a empresa a não sonegar. Então, assim,
Gente, não pode mais aprovar nenhum absurdo e isso tem que cair, como eu falei ontem para vocês. Então a pessoa chegou aqui para mim, veio falar, eu falei, realmente você não tem, porque nessas condições você trabalha, você contribui para a Previdência e você não tem a condição de segurado. Então, por exemplo, a pessoa já pagou vários anos de INSS. Se ela ficar nessas condições, 2 anos trabalhando, 2 anos consecutivos, mas porque ela não consegue trabalho, a empresa nunca atinge, o que ela recebe nunca atinge um salário mínimo e ela não está assegurada. Então, assim, mesmo que você tenha vários anos de trabalho, você tem 2 anos para ficar sem contribuir, que você não, antes de completar 2 anos, você não perde a condição de segurado. Mas nesse caso, a situação é tão absurda que você vai estar contribuindo para a Previdência, mas você perde a condição de segurado porque você não atingiu um salário mínimo. E isso vai afetar as pessoas mais com a escolaridade mais baixa, com menos esclarecimento. Então a gente tem que pensar, é urgente que a gente pense em quem nós vamos votar. Então vocês, antes de votar, não importa se você é de direita, de esquerda, você tem que ir lá olhar quem que votou a favor da reforma trabalhista de 2017. Quem que votou a favor da reforma previdenciária em 2019, porque todos que votaram foram contra a classe trabalhadora, sendo que um senador se aposenta com 8 anos, sendo que muitos lá no Congresso, que deputados federais e senadores, eles têm aposentadoria de previdência própria, com o máximo que eles ganham, e ainda eles abocanham a aposentadoria da Previdência Social, por isso que eles criam regras imorais igual o imoral milagre da contribuição única, que se ele vai receber a aposentadoria dele como senador, ele contribuiu 15 anos só sobre o salário mínimo, ele paga 1 mês sobre o teto máximo e ele vai receber o máximo. O máximo de aposentadoria hoje é 8.475, coisa que a maioria dos trabalhadores não consegue receber, mesmo que ele tenha começado a trabalhar criança e contribuído 35, 40 anos, porque eles sempre criam essas regras para confiscar, para que eles possam roubar, gente. Não tem outro nome. É roubar a classe trabalhadora, então não tem essa. Você é jovem, tem que defender, a classe trabalhadora tem que defender seus direitos. Nem que tenha que parar e ir para Brasília. Mas é difícil ir? Então a única forma que a gente tem mais fácil é essa. Olhar quais foram os políticos que votaram a favor da reforma trabalhista de 2017? Quem são os políticos que votaram a favor da reforma previdenciária de 2019? Você vai votar em um político que está falando que vai reformar de novo a Previdência. Você vai votar em um político que fala que vai mudar a legislação trabalhista, que não tem que ter CLT? Então você tá assinando a sua sentença de morte. Então, o voto nesse momento é a nossa alternativa, é a única que a gente tem. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês, tá? Eu conheço de lei e não dá mais para aguentar, porque o fator previdenciário foi o maior confisco de quem começa a trabalhar criança. Não é que a pessoa se aposentou jovem, é que ela começou a trabalhar criança, mas em outro momento eu vou explicar isso em detalhes. Então, por hoje, é só isso. E a única coisa que eu peço para vocês é compartilhe com o máximo de jovens, com o máximo de pessoas que já estão aposentadas, com as suas aposentadorias confiscadas. Não dá mais para nós ficarmos brigando entre nós. Ah, vou brigar com meu parente, com a minha amiga, com meu vizinho, porque ele vota na esquerda. Ah, vou brigar porque ele vota na direita. Não é isso. Os políticos estão cuspindo na nossa cara. O Congresso está cuspindo na nossa cara. O papel do Congresso é fazer leis, aprovar leis e fiscalizar. Então, se eles aprovam leis imorais, se eles fazem leis imorais, se eles não fiscalizam os órgãos para que não tenha fraudes, o problema é do Congresso. Não adianta essas criaturas ficarem aí na internet fazendo vídeos que eles ganham não sei quantos milhões e eu nem tô aqui esperando ganhar nada. É a minha indignação. Por isso eu realmente imploro que vocês compartilhem o que eu estou falando, porque isso é fato. E se nós não tomarmos uma atitude, nós vamos caminhar para a escravidão. E quem nunca viveu fase pior,
nesse país, não queira viver, porque é grave. A gente não vê mais ninguém pedindo esmola. As pessoas estão tendo básico. Tá, gente? Então, meu recado hoje é esse. Não daria para ser num vídeo menor. Um bom dia para todos nós.